Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre Manassés, filho do rei Ezequias. Manassés, rei de Judá. O seu nome é o mesmo nome do filho de José. José teve dois filhos, José lá, aquele que foi para o Egito, teve dois filhos, Manassés e Efraim. Pois bem, Manassés significa faz esquecer ou levando a esquecer, remete ao esquecimento, tá? Então, Manassés ele foi o 14º rei de Judá, depois da divisão do reino. O nome da sua mãe era Refizibá, né? E ele reinou durante 55 anos. Ele foi o rei que reinou durante o maior período, mas ele não seguiu os passos, né, do seu pai. A Bíblia diz que ele foi totalmente infiel e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis que aquelas nações que o Senhor tinha tirado, né, para colocar Israel ali, as nações de Canaã. Ele fez todos aqueles pecados que Deus expulsou aquele povo daquela terra. Ezequias, o pai dele, tinha destruído os altares. Manassés reconstruiu esses altares, tá? Ele ainda levantou altares a Baal, aos Baalins, né? Copiando os pecados do norte, do reino de Israel, que é os pecados lá da casa de Acabe, dos descendentes de Acabe, tá? Ele fez um poste à deusa Azerá e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Ele edificou altares na casa do Senhor, no templo onde o Senhor falou que ali deveria ser invocado apenas o seu nome. Ele edificou altares ali, edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios do templo, a casa do Senhor. Tá? Ele foi um camarada terrível. Olha, Manassés queimou seus filhos, inclusive, provavelmente o seu primogênito, né? Lá no vale de Ben-Rinom, e depois esse lugar vai ser considerado aí o inferno, né? Vamos dizer assim, o lago de fogo é tipificado na figura do Ben-Rinom ali, nesse vale. E aí, o que acontece? Ele ainda adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Lembrar que tudo isso é prática espiritual maligna, né? Adivinhar pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiums e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Você vai ficar assim, assombrado com a história desse Manassés, tá? Só de você saber que ele queimou seus filhos, era uma prática queimar, geralmente a Moloque, né? Então, ele pegou a imagem de escultura da deusa Zerá que ele tinha feito, então pelo menos mandou fazer, e colocou no templo, na casa do Senhor. Assim era chamado o templo, né? A casa do Senhor. E aí o que vai acontecer? Ele levou todo o povo de Judá a pecar com os seus pecados. Ele desfez tudo aquilo que o pai dele tinha feito e ele entrou assim de cara nesse satanismo terrível, tá? Manassés, ele entra nessa prática. Olha, ele era feiticeiro. Você quer mais o quê? Né? Ele leva Judá a pecar com seus ídolos, com seus deuses, seus falsos deuses, né? Deus com D minúsculo. O Senhor então vai levantar profetas, os seus servos. Nesse tempo, esses profetas são anônimos. A Bíblia não fala o nome desses profetas, tá? E só que a Bíblia fala que eles não ouviram. E aí, a Bíblia fala que Manassés de tal modo andou errante, né, levando o povo de Judá e de Jerusalém, anda errante, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, eles estão no Egito, o Senhor fala, olha, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, e eu vou tirar aquelas nações descendentes de Canaã, né? Aquelas nações que têm praticado coisas abomináveis. Nesse tempo de Manassés, Judá e Jerusalém foram piores do que o povo que morava ali antes deles. Só para você ter ideia do buraco em que Manassés se enfiou, tá? E enfiou o povo também. A Bíblia fala que, além disso, Manassés ele derramou muitíssimo sangue inocente. Esse é o grande problema aqui. Além do que ele tinha, seus pactos, das suas coisas espirituais,
derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Isso que eu li é um versículo que está em 2 Reis 21, 16. Tá. Agora nós vamos falar sobre os profetas do Senhor que repreenderam, foram usados. Né? A Bíblia não fala quantos foram, só fala o seguinte. 2 Reis 21, 10 ao 15. Então o Senhor falou por meio dos seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Trarei, Deus que está falando, trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Sabe quando dá aquele estrondo, pá, e o ouvido fica pi? É aquilo ali que Deus está falando. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. Já nesse tempo já estava eliminada pela Assíria, tá? E o prumo da casa de Acabe. Eliminarei, Deus está falando, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Por quê? Porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. O povo estava levando o Senhor a ira desde a época que eles saíram lá com Moisés. Lembra? É muito tempo. Muitos anos se passaram e eles ainda não tinham aprendido a seguir ao Senhor. Agora eles estavam literalmente servindo a Satanás, né? Então a ira do Senhor vai vir contra Judá e Jerusalém, e é por causa, principalmente, dessa época do pecado de Manassés, por ter derramado muito sangue inocente em Jerusalém, contaminando a terra, é que eles vão ser lançados no Egito, aliás, no exílio da Babilônia, tá? Porque o exílio e o fato de ser transportados me confundiu. Exílio na Babilônia, principalmente por causa desse período de Manassés. Você vai ver isso aqui, tá? Muito tempo depois de Manassés, nós vamos ver um outro rei que vai aparecer um pouco à frente, chamado Josias. É um tataraneto, ou bisneto, ou trisneto de Manassés, né? O Josias, ele vai fazer uma reforma religiosa, e nessa reforma que ele está fazendo em Judá, o Senhor ainda está irado por causa dos pecados de Manassés, tá? O Josias vai derrubar os altares que, né, os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, os altares que foram feitos pelos reis de Judá, os altares que Manassés tinha construído nos dois átrios da casa do Senhor, ele vai fazer isso em pedaço, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrão. No entanto, você vai ver que o Senhor não desistiu da ira dele. Tá? Embora Josias faça esse papel, aquele sangue inocente, muitíssimo, lembra? Muitíssimo sangue inocente que Manassés derramou, o Senhor ainda está irado com a decisão que foi tomada na época de Manassés não vai ser mudada, mesmo depois de uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, a Bíblia fala assim que a ira do Senhor se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações que Manassés o tinha irritado. E o Senhor diz: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, por isso que o templo foi destruído, o qual eu disse, o meu nome estará ali. Está onde? Lá no tempo de Josias, 2 Reis 23, do 26 ao 27. Olha para você ver o dano, a consequência do pecado. Vamos falar agora um pouco sobre a mensagem do profeta Jeremias acerca dessa época de Manassés. Jeremias é um pouco posterior, mas veja bem o que Jeremias vai falar sobre essa época de Manassés, tá? O Senhor fala com Jeremias, muito tempo depois. Então o Senhor me diz, mesmo que Moisés ou Samuel, aliás, Moisés e Samuel, os dois juntos, né? Se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo.
Mesmo que Moisés e Samuel tivessem ali intercedendo pelo povo, Deus está falando, olha, nem Moisés... Ou seja, a situação deles agora era tão grave que nem aquela situação do povo que saiu do Egito era comparada, tá? Então ele fala assim, mesmo que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Mande-os embora, Deus está dizendo, mande eles embora, que saiam da minha presença. Deus está expulsando eles da presença dele. Quando está falando da presença, está falando da sua comunhão, tá? Se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda. Olha que Deus está falando com Jeremias. Se eles perguntarem para você, sai da minha presença, o Senhor está dizendo. Aí eles vão perguntar, mas a gente vai para onde? Aí Deus fala assim, responde para eles. Assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Não tem opção boa. Ou é morte, ou espada, ou fome, ou cativeiro. Ponto. E aí, porque punirei com 4 tipos de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para arrastar, com aves do céu e com os animais selvagens para devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Jeremias 15, do 1 ao 4. Só para você ver a importância de estudar um pouco a consequência do pecado de Manassés. E não só de Manassés, você talvez deve estar pensando assim, poxa vida, tadinho do povo. Tadinho do povo não, o povo entrou nos pecados de Manassés também. Eles acompanharam, é por isso que toda essa ira vai cair sobre o povo que continuou nos pecados desse rei aqui, né? De Manassés, filho de Ezequias. Você deve pensar, poxa vida, Ezequias foi um rei assim, que ele temeu ao Senhor, ele fez muitas coisas boas, né? Por que o filho dele acabou inclinando-se para um lado assim, totalmente, né, diferente do pai? Só que, certamente, Ezequias ensinou alguns princípios bíblicos do seu filho. Certamente, quando Ezequias partiu, morreu, os conselheiros do seu pai estavam ainda no reino, né? Então vamos lá, eu queria só falar ainda sobre a relação entre o exílio da Babilônia e os pecados de Manassés, como eu falei agora, tá? Então, em 2 Reis 24, 3 e 4, diz assim, na verdade, isto, o exílio, aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. E também por causa do sangue inocente que ele derramou. Por isso que eu estou dando ênfase nesse detalhe desde o início, tá? Com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Perdoar o quê? Toda a questão que envolveu a nação. A nação, ela foi tolerada por Deus. Evidentemente, dentro desse processo, você precisa entender o seguinte, Deus sempre teve os seus fiéis dentro desse contexto. E a esses fiéis, Deus falava, por exemplo, Josias era fiel, os profetas que ali estavam, profetas do Senhor, uma minoria era fiel, tá? E Deus trata esses fiéis de forma diferente. Quando o Senhor fala sobre isso aqui, ele está falando de uma massa que está envolvida, mergulhada na idolatria e nessas feitiçarias. Então, é por causa dessas coisas continuadas é que o Senhor vai fazer com que o povo seja levado para o Egito, para o exílio na Babilônia. Segunda vez já que eu falo Egito, né? Para o exílio da Babilônia, tá? Então agora, só que tem um detalhe. Manassés vai para o cativeiro. Ele já está fazendo mais ou menos uma prévia das consequências do pecado dele ao povo. Então se lá na frente o povo de Judá vai ser levado para o exílio na Babilônia, já antes que esse exílio ocorra, muito antes que esse exílio ocorra, Manassés já vai experimentar um pouco da consequência desse pecado. Pessoalmente, ele vai ser levado. A Bíblia fala que, apesar do Senhor ter enviado os seus servos, os profetas, para falar com o rei Manassés e ao povo, eles não deram ouvido ao Senhor. Tá? Por isso, o Senhor levantou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que nesse tempo, o rei da Assíria, muito provavelmente, é o rei
o rei Esarhadon, filho de Senaqueribe, tá? Então, a Bíblia não fala o nome dele aqui, mas eu tenho como verificar isso na cronologia. Então, ou é Esarhadon ou algum dos filhos dele, tá? O que vai acontecer? Manassés foi preso com ganchos. Eu nem faço ideia como que foi colocado esses ganchos nele. Mas a Bíblia fala que ele foi preso com ganchos, amarrado com correntes e levado para a Babilônia, tá? Então aqui ele começa a experimentar o exílio na Babilônia de uma forma bem cruel, que a expressão amarrado com gancho, aliás, preso com gancho e amarrado com correntes, certamente fala de algum tipo de sofrimento que ele teve. Então na Babilônia, agora Manassés está lá, ele está angustiado, evidentemente, né? Então ele vai se humilhar muito diante do Senhor, vai se humilhar muito diante do Senhor. E a Bíblia fala que ele vai se humilhar diante do Senhor, Deus dos seus pais, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? E aí ele fez uma súplica em oração e o Senhor se tornou favorável a ele, fazendo o quê? Trazendo ele de volta para Jerusalém e para ele assumir novamente o reino, tá? E aí então ele reconhece que o Senhor é Deus. Isso vamos dizer assim, o finalzinho da história do Manassés, tá? Então, depois disso, ele vai fazer algumas coisas boas. Aí sim, Manassés agora ele faz coisas importantes, obras importantes e coisas assim. Por exemplo, a Bíblia vai falar em 2 Crônicas 33, versos 14 ao 17. Se você quiser ler um pouco sobre o arrependimento dele, tá lá, 2 Crônicas 33, do 10 ao 13, tá? Continuando do 14 ao 17, a Bíblia diz que Manassés construiu uma muralha, tá? De fora da cidade de Davi, a oeste de Guion, no vale, e a entrada do Portão dos Peixes, abrangendo Ofel. E ele fez uma muralha bem alta. Então ele deixou ali um legado com essa muralha, porque se você para ver as muralhas antigas, eram obras realmente, né, enormes. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Então o reino dele está sendo restabelecido com grandeza. Tá? Ele pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Terceiro, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, né? Todos os altares que ele tinha construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e ele lançou isso fora da cidade. Ou seja, não deixou para contaminar a cidade. Quarto, ele restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça. Quinto, o que mais que ele fez? Ordenou que Judá servisse o Senhor, Deus de Israel. E a Bíblia deixa um porém. Porém, o povo sacrificava nos lugares altos, mas somente. O povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Está acontecendo aqui um retorno, digamos assim, aos poucos, né? Como eu diria, é mais fácil levar o povo para a coisa errada do que levar o povo para o certo. E o povo ainda está começando a caminhar, mas não parece ter toda aquela fidelidade que deveria ter, tá bom? Então, vamos falar sobre a oração de Manassés. Há uma oração de Manassés, né? E a Bíblia diz que quanto aos demais atos de Manassés e a sua oração pelo qual Deus se tornou favorável a ele, né? Aliás, os demais atos e a oração ao seu Deus e as palavras dos videntes, isso é, os profetas que Deus enviou. Isso ficou registrado no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os locais onde ele edificou os altares, os detalhes dos locais, onde ele colocou os postes da deusa Azerá, imagens de escultura, antes que ele se humilhasse, né? Antes daquele arrependimento dele, eis que está tudo escrito num livro chamado A História dos Videntes, que é um livro dos profetas, registro dos profetas. Natã reescreveu, você tem crônicas de Natã, você tem Samuel, você tem outros profetas que escreveram relatos que ficaram como subsídio para o livro dos reis e livro das crônicas, né?
E aí, sobre a morte de Manassés, a Bíblia diz que Manassés não foi colocado no túmulo dos reis. Ele foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. Olha que estranho. O nome do jardim é o jardim de Uzá. Se você lembrar, Uzá é aquele que estava carregando a Arca da Aliança, mas ele, quando o boi tropeça, ele tenta colocar a mão e aí ele não poderia ter tocado naquilo que é santo e ele foi fulminado, né? E aí esse é o nome do jardim da casa do Manassés, jardim de Uzá, né? E aí ali ele vai ser enterrado. Não com glória como os demais reis de Judá, que eram enterrados no túmulo dos reis, dos descendentes ou filhos, chamados assim, filhos de Davi, né? E aí Amon, filho de Manassés, que teve um péssimo exemplo do seu pai, vai seguir grande parte desse exemplo também, ele reinou depois, assumiu o reino no lugar de Manassés, tá? Os detalhes da vida de Manassés você já sabe, ficaram registrados nos 2 livros, o livro da história dos reis de Judá, isso está em 2 Reis 21:17, e na história do livro dos videntes, 2 Reis 33:19, mas também no livro dos reis de Israel, 2 Crônicas 33:18, tá? Esses 2 livros são complementares, assim como Mateus, Marcos e Lucas, para você entender o todo, tem que ler a mesma história em Mateus, em Marcos e Lucas, e você vai ter o complemento, assim também os livros de Reis e Crônicas servem para isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse, não é um resumo, é uma explicação, né, da história de Manassés. Que Deus te abençoe, deixe o seu joinha, até o próximo estudo, se Deus quiser.